Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo a vocês aí uma semana abençoada, né? Uma semana cheia de aprendizados, uma semana de muito conhecimento, tá? E para a gente continuar aí adquirindo esses conhecimentos, vamos continuar falando, né, sobre as doenças respiratórias, né, sobre o sistema respiratório, né? E no início a gente falou sobre quais são, né, as estruturas que fazem parte do sistema respiratório, e agora a gente vai entrar aí nas doenças respiratórias mais comuns que vão estar aí causando uma insuficiência respiratória, tá? A pneumonia é a primeira que a gente vai falar, né? Ela continua sendo uma infecção muito comum, encontrada tanto na comunidade também dentro de um hospital. A incidência, né, da pneumonia adquirida na comunidade, que é a conhecida como PAC, exigindo hospitalização, é 4 vezes maior, né, nos indivíduos idosos com mais de 65 anos de idade, tá? Então, esse caso aqui, né, são os pacientes que vão apresentar, né, pneumonia adquirida na comunidade. Ela vai exigir, né, essa hospitalização são 4 vezes maiores, né, em pacientes idosos. A pneumonia hospitalar adquirida, ela é definida como uma pneumonia que ocorre dentro de mais de 48 horas após a internação do paciente, tá? Então, por exemplo, o paciente está dentro da UTI, né, e com isso ele está ali há 24 horas e teve um caso ali de pneumonia. Se tem apenas 24 horas, não é considerada como pneumonia hospitalar adquirida, tá? Ela é considerada ainda como PAC, que é uma pneumonia adquirida na comunidade. Somente é considerada como adquirida dentro do hospital após 48 horas de internação desse paciente. A incidência dela é de 5 a 10 casos a cada 1000 internações. Então, querendo ou não, acaba sendo um pouco até elevado, né? E aumenta de 6 a 20 vezes mais em pacientes sob ventilação mecânica. Isso aí acontece, né, devido ao manuseio, né, a higienização, né, dessa ventilação, que aí no paciente ele vai estar com o tubo, né, orotraqueal, e com isso, às vezes, aumenta a chance desse paciente desenvolver uma pneumonia adquirida, uma pneumonia hospitalar adquirida, que é a pneumonia adquirida dentro do hospital, tá? A pneumonia associada à ventilação, né, ela é definida como ocorrência após 48 horas a 72 horas de intubação. Então, para ela ser, né, uma PAV, que é uma pneumonia associada à ventilação, ela tem que acontecer, né, a partir de 48 horas até 72 horas após a intubação desse paciente. A etiologia: as bactérias, vírus, micoplasma, né, outros agentes infecciosos como fungos e corpos estranhos, eles podem causar, sem exceção, a pneumonia, tá? Não é só uma bactéria, não é só um vírus que causa. Pode ser qualquer tipo de agente que vai estar causando ali uma reação, né, do corpo, gerando aí a pneumonia. Staphylococcus, né, pneumoniae, né, ou pneumococo, é responsável de 30 a 60% dos casos de pneumonia adquirida na comunidade, tá? Então, o número maior, né, desse Staphylococcus pneumoniae, né, dentro dessas associações, né, de pneumonia adquirida na comunidade. Fisiopatologia: a pneumonia é uma resposta inflamatória ao corpo estranho inalado ou aspirado, ou a multiplicação descontrolada do micro-organismo que vai invadir o trato respiratório inferior, que é a região pulmonar. Fatores de risco: antibioticoterapia anterior, idade avançada, placa dentária, tabagismo, doenças crônicas como DPOC, né, enfisema, refluxo gástrico, esofágico, etilismo, diabetes mellitus e também a desnutrição é considerado como um fator de risco para o desenvolvimento de uma pneumonia, tá? Seja ela qualquer tipo. Os exames diagnósticos. A investigação da pneumonia ela é semelhante, né? Então, né, independente se ela for adquirida no hospital ou na comunidade,
ela vai ser investigada da mesma forma, tá? Todos os pacientes deverão submeter a uma radiografia de tórax, né? Ali procurando as incidências posterior anterior e também de perfil, para identificar a presença e localização desses infiltrados da pneumonia. Aqui eu deixei uma foto para vocês estarem reparando, né, uma radiografia de tórax com infiltrados, que é representada aí por essas manchinhas mais brancas, né, como se fossem uns pontos brancos, e o outro, uma radiografia normal, tá? Espera lá que aqui. Tratamento. A antibiótico-terapia, né, é a pedra angular do tratamento da pneumonia. O tratamento no início, né, deve ser empírico, tá? Com base na gravidade da doença e nos prováveis patógenos. Então, o que acontece nesse tratamento empírico? Quando se fala, né, se suspeita uma pneumonia, antes mesmo de saber, né, qual é o agente, ele se inicia uma antibiótico-terapia. Por quê? Porque há um grande número, né, que o causador seja bactéria, tá? Então, eles já fazem esse início ali de antibiótico-terapia, porque se demorar até sair o resultado, né, de alguns certos exames, esse paciente ele pode desenvolver um agravamento nessa doença, tá? Então, chegando até mesmo o óbito. Então, para não correr o risco, os médicos preferem fazer uma antibiótico-terapia, né, como uma forma empírica, e depois eles vão confirmar qual é o tipo de agente causador. A duração recomendada da terapia é de 7 a 10 dias, né, para os Staphylococcus aureus e também os haemófilos. O influenzae é de 10 a 14 dias para os Mycobacterius pneumoniae e Chlamydia pneumoniae, tá? Então, dependendo do tipo, né, de agente causador, né, eles vão ter um tratamento diferenciado, quantidade de dias, né, diferenciado aí de tratamento. Prevenção. A pneumonia é a 7ª causa morte dos Estados Unidos. As medidas primárias para prevenção vão incluir aí o uso da vacina, né, para a gripe e também para a pneumonia. Em casos de pacientes sob ventilação mecânica, né, os cuidados como elevação da cabeceira de entre 30 a 45 graus e a não ser que tenha uma contraindicação médica, né? Então, se o paciente ele não tem nenhum tipo de contraindicação, um dos tipos de prevenção é fazer essa elevação, né, da cama, né, da cabeceira do paciente. Aspiração orotraqueal de forma mais estéril possível, né, para não estar levando nenhum tipo, né, de agente causador de uma pneumonia. Doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que nós temos aí a DPOC. É um estado patológico caracterizado pela limitação do fluxo de ar, que não é totalmente reversível. A DPOC ela inclui duas doenças, o enfisema e também a bronquite crônica, tá? Então, a DPOC, né, nada mais é do que uma limitação do fluxo do ar dentro do pulmão, tá? Ele não consegue fazer uma substensão, né, uma distensão desse pulmão de uma forma mais efetiva e também não consegue fazer uma contração para que todo o ar ele saia dessa região pulmonar, tá? Então fica ineficiente, né, essa inalação e também a expiração. A fisiopatologia. As alterações patológicas elas ocorrem nas vias aéreas centrais, nas vias aéreas periféricas, no parênquima pulmonar e também na vasculatura pulmonar. As vias aéreas periféricas elas transformam-se no principal sítio de obstrução nos pacientes com DPOC, tá? Esse paciente ele vai apresentar uma hipersecreção de muco. Espera lá, gente. Esse paciente ele vai apresentar uma hipersecreção de muco, né? Na DPOC avançada, a obstrução das vias aéreas periféricas, a destruição do parênquima pulmonar e a irregularidade vascular pulmonar vai reduzir a capacidade do pulmão para que tenha uma troca gasosa, vai estar causando uma hipoxemia. História clínica. A exposição, a gente precisa, né, fazer aí como se diz,
uma avaliação da história clínica desse paciente para a gente saber quais as melhores condutas a serem tomadas. Por exemplo, a exposição de fatores de risco, como fumo, exposição ocupacional, né, que ele, dependendo do tipo de serviço que ele tem, né, ou até mesmo exposição ambiental. História clínica pregressa, né, incluindo asma, alergia, sinusite ou pólipos nasais, infecções respiratórias na infância ou outras doenças respiratórias. História familiar de DPOC ou outra doença respiratória crônica, história de internações exacerbadas, né? Cessação de tabagismo, se esse paciente era fumante ou não. E dentro dos exames físicos, a gente vai avaliar se esse paciente ele tem cianose central ou periférica. Cianose central é quando ele apresenta um arroxeamento da região da boca, da face, tá? E periférica é das unhas, né? As unhas dele pode apresentar de forma arroxeada, tá? Anormalidades da parede torácica, né? Que é o tórax em formato aí de barril e abdômen protuso, frequência respiratória acima de 20 RPM, né? Que é respiração por minuto. Ativação da musculatura em repouso, músculos acessórios, então ele vai estar ali usando o músculo, né? Os músculos acessórios, que é a região do diafragma, a região abdominal, tá? Para estar fazendo uma boa respiração. Edema do tornozelo ou de perna, que vai poder indicar aí também, né, uma insuficiência cardíaca direita. Aqui essa foto representa o tórax em barril, né, que no adulto o tórax normal e o tórax em barril, tá? Eu deixei aí uma foto para estar representando para vocês. Os métodos de diagnóstico é uma espirometria, que vai medir a capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado, tá? Então, a capacidade vital forçada e também o volume expiratório forçado. A gente consegue estar avaliando aí nesse exame de espirometria. Reversibilidade dos broncodilatadores, radiografia de tórax, tomografia computadorizada e também a gasometria arterial, que é um exame que a gente realiza, né, fazendo uma avaliação para ver como é que está a presença de CO2 e também de oxigênio nessa região sanguínea, se está tendo bastante, né, o suficiente para esse organismo. Aqui é o exame de espirometria, onde vai avaliar a capacidade desse paciente dele inspirar e também expirar, tá? Através dele consegue aí fazer um certo diagnóstico. Cuidados e tratamentos. Diversas modalidades de tratamento podem ser implantados, desde a preparação física, aconselhamento nutricional e também a educação da vítima, até a terapia medicamentosa. Quem vai fazer os melhores, né? A melhor indicação vai ser o médico, né? Que vai estar avaliando esse paciente. Terapia não farmacológica. A reabilitação pulmonar melhora o desempenho físico e emocional desse paciente, por exemplo, através aí de uma bicicleta ergométrica, né, exercícios na esteira ou uma caminhada, de duração de 10 a 45 minutos, né, conforme a resistência desse paciente. Terapia farmacológica vai ser a inclusão, né, principalmente dos broncodilatadores e também glicocorticoides. A ação broncodilatadora vai melhorar o esvaziamento pulmonar, vai reduzir a hiperinsuflação pulmonar, aumenta, né, aí a força, né, a VEF, que é o volume expiratório forçado, por alargar o tônus da musculatura lisa, né? E os glicocorticoides, que é a indicação para pacientes sintomáticos, com exacerbação, né, frequente e com o volume, né, o volume expiratório forçado, menor que 50% na espirometria, tá? Então, para fazer o uso de glicocorticoides, tem que ter presença, né, a afirmação desse exame. Por exemplo, a prednisona, 40 mg, e hidrocortisona, 100 mg, tá? Isso aqui é um exemplo de algumas medicações, né, com essa ação aí, glicocorticoides, tá? Oxigenoterapia, um dos principais tratamentos não farmacológicos para o paciente com DPOC grave. A meta consiste em aumentar a pressão parcial, né, de oxigênio basal em repouso até pelo menos 60, né, milímetros de mercúrio,
e ou produzir a saturação de oxigênio de 90%, né, para a preservação dos órgãos vitais desse paciente, tá? Indicação de internação em UTI. Vai ter indicação de internação em caso de dispneia grave, que responde inadequadamente à terapia de emergência, confusão, letargia ou se esse paciente apresentar o coma. Persistência do agravamento de hipoxemia, pressão parcial do oxigênio abaixo de 60 milímetros de mercúrio ou hipercapnia, né, que é uma diminuição aí, um aumento, né, aliás, um aumento da pressão parcial do CO2, tá, que é o gás carbônico, né, acima aí de 45 milímetros de mercúrio, ou apresentar uma acidose respiratória de forma grave, tá, e o pH de 7,3. Prevenção vai ser as vacinas antigripais, né, que vai reduzir a doença grave e mortalidade de aproximadamente 50% dos casos, tá? Mesmo apresentando a doença, ele vai diminuir uma gravidade ou até mesmo a mortalidade. E também, né, no caso aí, a vacina pneumocócica, tá? Que é uma das vacinas que vão estar auxiliando, além da pneumonia, também pode ajudar aí no caso de DPOC, tá? E a última doença, né, que é a bronquite crônica. Com certeza alguns de vocês já ouviram falar ou até mesmo têm essa doença, né? Ela é definida com a presença de tosse produtiva por no mínimo, né, 3 meses ou por ano, tá? Ou durante 2 anos consecutivos. A sua fisiopatologia é a obstrução das vias aéreas, que é causada por uma inflamação das vias aéreas maiores e menores. Ocorre uma excreção excessiva de muco da árvore brônquica, né, resultando aí uma tosse produtiva. Os sintomas e sinais clínicos mais comuns é a expectoração de escarro de uma cor mais acastanhada, volume aumentado de escarro ou alteração na coloração, que ele vai apresentar amarelado ou até mesmo esverdeado, sibilos e roncos, aumento da frequência respiratória, né, que esse paciente pode estar apresentando dentro dos seus sinais clínicos, tá? Cuidados básicos de enfermagem. Antibiótico-terapia quando for necessário, né, a gente precisa fazer ali certinho essas medicações. Administração de anticolinérgicos e beta-adrenérgicos, que são os médicos que vão fazer a prescrição. Hidratação vigorosa, manter a umidade ideal das vias aéreas desse paciente, evitar o uso de antitussígenos e antimucolíticos, né, que às vezes pode estar piorando o caso desse paciente. Também até melhorar a troca gasosa desse paciente. Então, quando o paciente ele tem, vamos supor aí, a bronquite, né? Como que a gente pode estar melhorando a sua troca gasosa? Fazendo com que esse paciente ele fique com uma forma mais sentada, né? Tem pacientes, por isso que os pacientes falam que não conseguem dormir quando ele tem ali uma crise de bronquite, tá? Então ele tem que dormir de uma forma sentada, mas a gente pode deixar de uma forma mais confortável dentro do hospital, seja ele na clínica médica, seja ele dentro da UTI, tá? Principalmente na UTI a gente tem que ter todo cuidado, porque se ele está na UTI é um sinal que esse paciente ele está mais agravado, tá bom? E aqui tem algumas questões para vocês fazerem, né? Vocês vão responder para estar aí aprofundando sobre o assunto. Eu espero as dúvidas de vocês e qualquer dúvida eu vou estar à disposição, né? E aguardo vocês para a próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!